Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é a continuação do primeiro, que fala a respeito de Yeshua, Jesus chorou. Por quê? Aconselho que assistam o primeiro vídeo, porque eu vou dar continuidade, tá? Vou prosseguir. No outro vídeo eu explorei bem a questão aqui de João 11, onde fala a respeito da morte de Lázaro, né? Onde o Salvador Yeshua conforta as irmãs de Lázaro. A necessidade do conforto, mas a mensagem nos passa algo além das nuvens, que é uma compreensão maravilhosa ao grau de fé de cada pessoa, né? E lá ficou bem colocado. E dando continuidade aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui no versos 37 do capítulo 11 de João, fala: mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Sempre levantava questionamentos acerca dos prodígios, né? Eles eram um povo obstinado que não se contentava com o que viam, com o que ouviam, né? Por isso lá em Mateus 5 vai falar das bem-aventuranças, né? E bem-aventurado quem não precisa ver para crer que o Salvador da glória, ele na questão morte, que é o que está sendo colocado aqui, ressuscitou, demonstrando a misericórdia do Senhor. Mas nesse ponto aqui, o choro do Salvador Yeshua se dá por conta do, embora crescente o nível de fé de Maria, né, e Marta, mas elas ainda não estavam plenamente confiando. E lá na frente ele vai falar em Romanos 6, vamos ter, né, essa passagem dada ao apóstolo Paulo, que fala a respeito da morte, da semelhança da morte, da semelhança da ressurreição, ao qual morremos na semelhança da morte do Salvador e ressuscitamos na semelhança da ressurreição. Logo então é preciso confiar, é preciso estar firmado na fé, em coisas que não se veem, mas que precisa estar alicerçado na confiança pela leitura bíblica, pela experiência, pelo caminhar que temos ao Senhor. Logo então, ao invés de uma profunda lamentação pela perda, né, de alguém que morreu crendo, confiante, vamos ter um conforto, saber que essa pessoa, para ela apenas vai prosseguir, né, numa vida eterna, cuja palavra do Senhor nos garante, né, que quem morrer, como ele fala assim, ainda que morra, viverá. E aqui no verso 26 ele fala, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Aqui, essa palavra, além dessa palavra, está no nosso coração. O que não pode existir, como eu li antes, expliquei no primeiro vídeo, são argumentações, são palavras, né, que venha colocar em dúvida, né, a soberania do Todo-Poderoso, né, de que depois da morte física existe um contínuo, né, caminhar para a vida eterna, né. Só que antes dela falar essa palavra aqui, dos lábios dela veio no versos 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta, movida por um sentimento de fé, né,
e ao mesmo tempo tentar o Senhor, né? Eu creio, eu creio que o Senhor pedindo, vou ler novamente, mas sei que mesmo que agora o quê? O que que ela está vivendo ali junto a Maria? O luto da perda do irmão, né? Mas esse irmão é dado como amigo do Senhor e Salvador Yeshua, né? Deus te dará tudo o que pedires. Então elas esperavam sim que na presença do Salvador isso não teria acontecido, né? Em vida, que é o sentido aqui da mensagem, em vida precisamos ter a confiança de que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos dar vida, mas não só vida na esperança da vida eterna, a continuidade após a morte desse corpo, mas vida de esperança e confiança enquanto vivemos, para testemunharmos, porque duro é a morte de alguém que você sabe do trajeto de vida que não foi alcançado pelas verdades para ser renovado na plena confiança de uma vida após a morte, uma vida eterna, mas que deve ser testemunhada, a esperança deve ser testemunhada nos nossos atos, no nosso testemunho diário como cristãos, né? Vivemos no tempo onde a própria palavra fala que o amor esfriaria, e de fato o amor tem se mostrado frio, né? Porque o amor ao qual as pessoas demonstram umas pelas outras são amores momentâneos, derivados de sensualidade, derivados de desejos, derivados de coisas momentâneas. Se esse sentimento estiver provendo algo, maravilha, né? Mas por uma ou outra razão é interrompido, ou essa pessoa não favorece mais a outra, essa pessoa já deixa de ser importante. Então é um amor falso, é um amor frio, que não cresce, né? O amor verdadeiro é aquele que amamos pessoas sem esperar nada em retorno, a não ser o próprio sentimento, né? O próprio sentimento de amor, de respeito, que está tudo alinhado à questão do amor. Então, estamos vivendo em tempos complicados? Sim, muito difíceis. E por que eu estou falando essa questão do amor? Porque isso dificulta que a palavra, o evangelho, seja levada a essas pessoas. As pessoas estão voltadas a iras, estão voltadas a egos, estão voltados aos desejos, à promiscuidade, a tudo que está ao contrário ao caminho de fé. Veja que a mesma Marta que chega e fala isso para o Senhor, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. De um modo ou outro ela tentou, né? E o Senhor continua falando, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, né? Então as pessoas vão no caminho oposto do caminho da vida, do caminho da ressurreição. O que está escrito lá em Romanos, eu vou ler agora, o caminho da vida, o caminho da salvação, né? Aqui, Romanos 6, a partir do 1 diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E não é o batismo do arrependimento de pecados, ou seja, da remoção da sujeira do corpo, do mergulho na água, não.
O batismo que João dava, ele estava batizando com água, mas o Salvador Yeshua nos batiza com fogo e com Espírito Santo. É um batismo diferenciado que nos traz uma mente capaz de discernir a palavra dele, de compreender as palavras, além das nuvens, de modo espiritual, para que possamos estar firmados na fé, confiantes que mesmo que venha a morte, né? Continuo lendo aqui, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, está muito alinhada a questão de um recomeço, de uma transformação de conduta, né? Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Percebam? E aí volta lá para a questão de João 11, né? O que estava sendo levado em questão ali era mais a questão da morte física de Lázaro. Era alguém amado que estava deixando esse plano, né? Mas o Senhor está passando, né? Louvado seja Ele, né? Louvado seja Yeshua. Yeshua, o tempo todo, quer trazer o povo a clareza das coisas que não se veem, mas que existem. Que esse corpo, né, de um modo racional, uma mente clara e objetiva para compreender, precisa entender que esse corpo em vida precisa ser destruído, precisa morrer. E de que maneira morre? Morre a partir do momento que você passa a ter uma nova vida. É o que ele fala aqui, ó. Eu vou indo lá e vou voltando em João 11, versos 15. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, precisamos crer. Precisamos crer que não morreremos eternamente. Embora esse corpo, após morte física, entre em decomposição, como eu coloquei lá no outro vídeo, e volto a dizer, devemos nos preocupar com o encontro da nossa alma com o Senhor. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, né? E como eu falei também lá, Yeshua fala que é melhor que o homem vá a um velório do que a uma festa. Porque a festa está movida aos prazeres da carne. E a morte, um velório, leva o homem a refletir, leva o homem a ver, né? A ver a sua condição física. Levar mais atenção para a questão da alma. Para encontrar com o Senhor justificado. Continuar lendo aqui Romanos 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Veja que lá no início fala que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma sensação tola, é um pensamento tolo de quem pensa que a graça, a morte do Salvador, é o único, vamos dizer assim, o único processo, vamos dizer assim, é o único processo para que a gente, na nossa mente, conclua o entendimento de que a salvação é por fé, de fato, é por fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, cuja palavra está repleta
de instruções de como devemos nos colocar, né? Não é para viver de qualquer jeito, porque estamos no tempo da graça, fomos alcançados por conta da ressurreição do nosso Salvador. Não, não é para a gente ter prazer no pecado. Pelo contrário, e na questão aqui, do que se refere à morte necessária do corpo, né? Precisamos estar certo disso. Porque a esperança... Só um instantinho, gente. Pronto. A esperança de que viveremos eternamente, né? É o que nos consola. Caso a morte de alguém que morreu na fé, e é preciso que se morra na fé, alicerçado, a nossa preocupação tem que ser essa. Porque as pessoas estão morrendo sem esperança, as pessoas estão indo para os leitos de hospitais, e aí já se levanta o clamor, porque de fato o Senhor, Ele pode tudo. Ele renova as forças, Ele tira a pessoa de leito, Ele faz tudo conforme o que Ele vê o futuro de cada pessoa. Mas o Senhor não fica provando o poder dele todo o tempo nas petições, nas orações, porque ele tem conhecimento, né, do futuro de cada ser humano. Então é triste a gente ver pessoas medindo o poder do Todo-Poderoso, ao invés de se aplicar a palavra dele, se colocar como corpo, templo do Espírito transformado, como a mente transformada, confiante 100% que morremos e que ressuscitamos, tudo na semelhança da morte e da ressurreição do Salvador Yeshua, né? E levar isso adiante, para que pessoas, ao partirem desse plano, vão com a certeza de que vão encontrar com o Senhor, não despidos com a sua autojustificação, mas crentes que foram justificados no Filho, né? Por isso Yeshua chora aqui, porque partindo de duas irmãs, a fé não estava tão no nível da outra, mas ambas, né, chega e fala assim, ó, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele teria evitado, porque ele fez prodígios grandiosos, mas ele permitiu. Se você ler antes, você vai ver que ele demorou os 4 dias, porque ele, o Deus onisciente com ele, né, então tudo sempre esteve no controle do Criador. Então o choro de Yeshua representa um lamento, mas não por conta da dor de ambas, no sentido, né, da perda, porque é normal que as pessoas sofram, mas um lamento profundo em espírito, por conta da dificuldade que as pessoas têm de entender a palavra do Senhor, errando por não conhecer as Escrituras, né? Nem o poder de Deus, que está além da morte física, mas que nós aqui, nesse plano, precisamos nos adequar, nos colocar de acordo e ter essa confiança maravilhosa, que independente do que venha, o tempo de vida, iremos viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Yeshua, amém? Continuar lendo aqui Romanos 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha que notícia maravilhosa, né? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Vivendo, vive para Deus. Essa é a nossa condição. De templos, morada do Espírito Santo, viver para Deus. E você vai encontrar muitas e muitas, não dá para ler tudo. Eu vou ler aqui
Vou ler Lucas. Você vê como que é perigoso essa coisa de tentar o tempo todo o Senhor. Lucas 19. Lucas 19, verso 41. Lucas, gente, peraí. Ah, tá. Isso aqui, ó. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Aqui, Lucas 19, tá falando, né, um lamento sobre Jerusalém. E aí, se você ler todo, você vai ver a entrada, né, do Salvador em Jerusalém. E aqui ele tá falando da cidade, né, porque ele tá vendo lá na frente o que viria e já tinha sido profetizado por Ezequiel, que a cidade seria, né, tomada à força e o povo seria espalhado. Porque o povo se rendeu aos ídolos, o Senhor retirou a sua presença gloriosa, e aí então passaram a viver de acordo com a força de cada um, a força do braço de cada um. Mas muitos morreram, apenas um pouco restou e foi espalhado sobre a terra. E é uma cidade que já tem profecias de que será destruída, porque muito sangue foi derramado lá, né? Existe comprovação histórica. Então, o Senhor justo juiz, né? Ele ali presente com o filho. Esse é o segundo relato de que o Salvador chora, né? Então, sempre demonstrando um lamento profundo. Hoje, sabemos que quem pisoteia Israel são os gentios. Não é o mesmo povo esse povo que morreu na maioria, e os que se espalharam não retornaram a Israel. E hoje, o conhecimento mais profundo não são bem aceitos quando a visitam, né? Então é uma cidade pisoteada por gentios. Por conta disso, se tem a maior manifestação de festa no que se refere a coisas que eu não vou colocar aqui, né? Mas questões promíscuas, né? Estão sendo pisoteadas pelos gentios. Até o dia em que o Senhor permitir, que está tudo sob o controle dele. Então, quando se coloca a questão do choro do Salvador, é necessário que a gente mergulhe para que o Espírito fale conosco, né? E que a gente, na questão da vida cristã, que é única com a pessoa, não temos que ter dupla, né, personalidade. Ou somos ou não somos cristãos. Então precisamos entender os lamentos de Yeshua. Porque quando ele chora, quando ele lamenta, é demonstrado que ali está havendo uma grande dificuldade de compreensão.
sobre a vontade do Senhor. E isso é gravíssimo, porque leva as pessoas, agora eu vou ler aqui Marcos, testarem, né, o poder do Senhor, a querer ter provas, né, o tempo todo, de que Ele é, do que Ele faz, quando na verdade a própria palavra dele, que a palavra diz, meu povo erra por não conhecer as Escrituras. A própria palavra dele já está escrevendo e falando qual é a vontade dele, né? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Aqui em Marcos, a partir do versos 8 ao 9 diz, capítulo 2, versos 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Aí ele continua falando aqui no 10, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. É isso que acontece, né? Porque diante, né, de um movido sentimento de confiança que ali está o Filho de Deus, então as pessoas vão a este lugar e levam este homem, né, que fala da cura de um leproso, né? Jesus cura um paralítico, depois Jesus cura o paralítico. Movidos pela certeza e confiança de que o Senhor, só o Senhor daria solução por caso desse paralítico, mas ali o Senhor via no coração daqueles presentes que estavam remoendo, né? Estavam questionando em relação ao pecado, né? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? É o mesmo que cura, é o mesmo que está, como diz lá em Isaías 9, sobre os ombros dele todo o poder e autoridade. E aqui ele mostra a autoridade dele. Para que eles testificassem, porque era necessário ver ele fazendo prodígios para crer. E muitos até viram e não creram, permaneceram na rebeldia, né? Perdoar pecados, né? Como ele fala aqui, ó. Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Aqui Yeshua, toda palavra que saiu da boca dele é poderosa e que nos leva a interpretação poderosa por conta do Espírito, né? E falando aqui de um modo pela compreensão no mundo que a gente vive hoje, pessoas levantam de cadeiras através da imposição de homens que foi colocado poder a eles, porque eles querem poder, eles têm poder. Esse engano que está lá em 1 Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5. Deixa eu só verificar aqui. Que se possível faria até descer fogo do céu, gente. Mas que Deus envia, porque rejeita a verdade que poderia salvá-los. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 ao 12. Rejeitam a verdade que poderiam libertar. E quem é a verdade? Quem é a ressurreição? Quem é a vida? O Salvador Yeshua, né? Lamentavelmente, é mais fácil descer fogo do céu, pessoas se levantarem
coisas extraordinárias acontecerem do que pessoas correrem apressadamente em busca do perdão dos pecados. E isso é lamentável. Desculpa. Que descreve a dispersação e a decadência no que se refere à fé. Então, recapitulando, vocês assistam o outro vídeo, muito importante, né? Onde coloca essas duas irmãs que, embora tinham ali a proximidade com o Salvador, em um ponto da vida dela, onde elas se deparam com o luto, elas lamentam e diz ao Salvador Yeshua: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De fato, ele não permitiria que Lázaro teria morrido. Ele teria curado Lázaro, sem dúvida. Por que eu estou falando isso? Sem dúvida. Porque antes, todo o texto, ele já conversa com os seus discípulos e ele não iria naquele momento. Ele foi no momento exato, no momento que ele queria demonstrar a este povo, não só a Marta e a Maria, que o Senhor ressuscita mortos. Mas a mensagem, ela vai além. O ressuscitar a matéria, o corpo, para continuar na prática do pecado, é um mal. Leva o homem a uma segunda morte, condenação. Mais importante tem que ser a consciência, caso venha a morte do corpo, da matéria, que estejamos confiantes que iremos viver a vida eterna, como está em Daniel 12. Ao contrário daqueles que morrem sem esperança, morrem sem conhecimento dessas verdades, morrem com a confiança em muitas questões que não convém à vida espiritual delas e que vão ser desprezadas eternamente. Existem esses dois caminhos para a alma, né? E existe promessa de vida eterna. Devemos nos preocupar como é que nós vamos nos encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Então, o lamento do Salvador, eu não li quando ele chora no Getsemane, né? Mas ele fala ao Pai: se possível, afasta de mim o cálice, né? Porque ali ele está colocando a questão do mal da humanidade, né? Está vindo sobre ele, para você ver como que é